pessoas a gênero, começando agora a Hora do Esporte, o seu programa favorito mais ácido de todo o esporte nacional. E hoje teremos o quê? Olimpíadas, eliminatórias da Copa do Mundo, porque já estamos aí em 2022 praticamente, justiça desportiva, início da Fórmula 1 e Campeonato Brasileiro, que nem acabou e já vai começar. E bora lá, no primeiro assunto, vamos começar aí com o quê? Burocracia. Justiça determina a penhora de receitas do Corinthians por dívida com o Penapolense. O processo faz só 5 anos que aconteceu, que a justiça é assim mesmo no Brasil, demora, né? E saiu aí, o juiz determinou, Corinthians, a penhora de bens. Ficou 11 parcelas pendentes aí do acordo. Ai, que coisa louca. O Corinthians falou que vai se manifestar nos prazos da lei, conforme os advogados levarem o negócio. Simples assim, mas brasileiro é assim mesmo, deixa as dívidas para a última hora. Corinthians provou mais uma vez que é o time do povo, é o time da galera. E o Corinthians curte, né? Uma briga desportiva assim no STJD, igual o Vasco. E falando nisso, o caso Vasco Internacional finalmente teve fim. STJD também determinou impugnação do caso, não vai rolar, o Vasco vai ficar querendo. Eles ficaram querendo a anulação da partida porque deu pane no VAR, o gol foi meio esquisito e queriam a anulação do gol para ficar na Série A, mas não vai rolar. E o Vasco caiu mais uma vez para a Série B do Campeonato Brasileiro, agora oficializado pelo STJD, não só dentro de campo, né? Só para deixar registrado que não é a primeira vez que o Vasco faz isso e provavelmente não vai ser a última, porque, eles gostam desse negócio, a máfia dentro do time, essas ladainha doida que tem dentro do futebol. Vamos dar um jeitinho brasileiro? O Vasco curte esse jeitinho brasileiro. E hoje, dia 25 de março de 2021, Atlético Mineiro está comemorando 113 anos de história. E com a arena com as obras avançadas. Olha que coisa mais linda. Gente, fala sério. Não é todo dia que se vê no Brasil obras avançadas. A previsão é para outubro de 2022, mas está acima do cronograma, talvez entreguem mais. Então, parabéns aí ao Galo por sua história, pelas suas conquistas, pelas partidas muito loucas contra o Corinthians, um fruto de um trabalho bem estruturado a longo prazo, como tem que ser, né? E falando aí de coisa estruturada, teve um levantamento, fizeram aí essa semana, mostrando o ciclo de vida dos técnicos no comando dos times brasileiros. Foram usados 28 times, e os dados são entre 2003 e 2020, então a gente tem aí 17 anos contabilizados, que é a era dos pontos corridos dentro do Campeonato Brasileiro. E o tempo médio de permanência no cargo é de 6 meses. 6 meses. O cara tem 6 meses para mostrar que ele vai lá para ganhar título, para fazer história dentro do clube. Senão ele é demitido. É assim que funciona o futebol brasileiro. E só a título de curiosidade, o time que mais contratou técnicos nessa época foi o Fortaleza, e o que menos contratou foi o Grêmio, porque ficou 4 anos e meio com o Renato Gaúcho sendo o técnico do time. Saiu aí recentemente. Mas aí eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem. Entra lá no nosso Instagram. Assim que terminar o programa eu vou botar lá @WTV Brasil. Quero saber, em 6 meses em um clube, dá para analisar o trabalho do treinador? Eu acho que não. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Porque, o programa é feito pra vocês. E eu queria saber se eu tô ficando louca sozinha ou se faz sentido isso. Porque não é possível, gente. Imagina você tá lá. Eu não sei qual é a função aí de vocês, mas imagina. Há 6 meses numa empresa, você tem que mostrar que você é o melhor. Porque o técnico, ele sempre é esperado para ser o melhor. Ele vai liderar toda uma equipe, vai organizar, vai trazer conquistas. Então você é contratado para ser líder de uma equipe. De repente a equipe tá toda bagunçada, cheia de dívida, todo mundo reclamando da empresa. Você tem 6 meses para organizar o barco e trazer números. Pensa aí comigo. Bom, uma notícia aí quentinha. São Paulo nomeou nova gerente internacional.
para negócios com o exterior, e é a segunda vez que eles nomeiam uma mulher para o cargo. Camila Prando foi anunciado na terça, dia 23 de março. Ex-jogadora, atua no futebol na Suécia, foi treinadora, apresentadora e analista de futebol e é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Estocolmo. Não é qualquer mulher que tá pegando aí esse bonde, e a ideia do São Paulo é vender os name rights do Morumbi, como fez o Palmeiras, né? Tendo aí a sua nova arena bonitinha, fazer uma reforma no São Paulo. Então, boa sorte aí pra Camila na missão nova dela. E falando no São Paulo, hoje é quinta-feira e o nosso TBT com o querido Clóvis, ou a Quinta do Regresso, como ele gosta de chamar, falando aí sobre os 30 anos da conquista do São Paulo, do Brasileiro de 1991. Eu tô ficando velha, gente, eu já tava lá. Mais ou menos isso. Roda o vídeo pra nós aí, voz da consciência. Saudações, camaradas, saudações, Ariadne, saudações a todas e todas que acompanham A Hora do Esporte, edição de quinta-feira. Antes de começar o nosso TBT, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, todas as redes sociais, para que o nosso programa aí tenha um alcance maior. Então, contamos aí com a colaboração de você aí que está nos assistindo e sempre nos prestigiando. Bom, o nosso TBT, Throwback Thursday, a nossa quinta do regresso, vai voltar 30 anos atrás, em 1991, o São Paulo Futebol Clube conquistava o seu terceiro título brasileiro. No dia 9 de junho completarão 30 anos dessa conquista que marca o início de uma era vitoriosa e de um grande time que é o São Paulo Futebol Clube ali no começo dos anos de 1990. Então vai abrir ali o caminho para a conquista do bicampeonato da Libertadores, o bicampeonato mundial de clubes, as várias conquistas internacionais do São Paulo Futebol Clube naquele período. Bom, o ano é 1991, para a classe trabalhadora brasileira não era uma boa época também. Era uma época de arroxo salarial, carestia, né, inflação muito alta, então muitas dificuldades para a população brasileira. É o governo de Fernando Collor de Mello que inicia ali as políticas neoliberais que tem, né, na América Latina, o primeiro país a experimentar esse modelo, né, se a gente pode dizer que isso é desenvolvimento apenas para uma pequena parcela da população, sobretudo os empresários multinacionais. Começou em 1973 com um golpe de Estado no Chile, mas depois ganha força após o Consenso de Washington em 1989. E os governos dos países da América Latina começam a adotar medidas de diminuição do Estado, mas diminuição do Estado para a classe trabalhadora, para a grande maioria da população da América Latina que vive, né, em dificuldades, né, econômicas muito grandes, sem acesso a serviços públicos, falta de, né, saneamento básico, educação não para todo mundo, um sistema de saúde público que não consegue dar conta de atender toda a demanda da população, e o Estado maior para as grandes empresas multinacionais, tanto que o período, nos anos 90, é o período de privatizações. Compram as empresas estatais a preço de banana e empresas estratégicas para o desenvolvimento do país. Então a gente não... aquela história, você jogar os interesses
estratégicos de um país, de sua população, nas mãos do mercado. E a gente sabe que o mercado, as empresas multinacionais, elas não estão preocupadas com o bem-estar da população, e sim em lucrar. E isso que aconteceu com essas políticas desastrosas nos anos 90, que ampliou as desigualdades aqui no Brasil e nos outros países que adotaram este caminho. Mas vamos lá, falando do São Paulo Futebol Clube de 1991, campeão brasileiro, sob o comando do Tele Santana, que é no São Paulo que o Tele se torna um grande ídolo, um dos maiores, já era um grande técnico, mas as conquistas do São Paulo que ele consegue com o São Paulo Futebol Clube o coloca na história como um dos maiores treinadores da história do futebol mundial e do futebol brasileiro. Lembrando que o Tele chega em 1990 em baixa por conta das eliminações, principalmente na Copa de 1982, que era uma grande seleção, em 1986 também, e o Tele ganha aquela fama de pé frio. E então ele chega no São Paulo com muita desconfiança da torcida e grande parte da imprensa. Então, como disse, né, chega em 1990, vice-campeão brasileiro, perde a final para o Corinthians, no segundo semestre de 1990, e no primeiro semestre de 1991 nós temos o Campeonato Brasileiro. Na época o regulamento era os 20 clubes jogavam a primeira fase em pontos corridos, né, jogos turno único, e os quatro melhores vão fazer as semifinais, depois a final. Então o São Paulo classifica em primeiro lugar, joga contra o Atlético Mineiro. Pelo regulamento, como tem a melhor campanha, o São Paulo já tinha vantagem de jogar por 2 empates, e é o que acontece. O São Paulo empata com o Atlético Mineiro em 1-1 lá no Mineirão e 0-0 no Morumbi, e vai para a final do Campeonato Brasileiro de 1990 contra a equipe do Bragantino. Então nós estamos falando aí de duas equipes aí que estão disputando o Campeonato Paulista. Não era o Red Bull Bragantino ainda, o Red Bull Bragantino é bem recente, mas o Bragantino era o atual campeão paulista, tinha ganho em 1990, treinada pelo Vanderlei Luxemburgo. Naquele ano de 1991, o treinador era o Carlos Alberto Parreira, que depois vai treinar a seleção brasileira e ser tetracampeão do mundo em 1994. Então, e ali naquele elenco do Bragantino tinha o Mauro Silva, que foi titular da seleção tetracampeã do mundo em 1994. Então era um grande time também, o Bragantino fez uma grande campanha, classificou em segundo colocado na fase, né, na primeira fase, né, de pontos corridos em turno único. E o São Paulo já vinha, né, de 2 vice-campeonatos. Como disse, em 1990 perdeu para o Corinthians, em 1989 tinha perdido para o Vasco da Gama. Então era a terceira final do São Paulo, e ainda pairava sobre o Tele Santana, aquela desconfiança de pé frio e tudo mais. O São Paulo vence a primeira partida por 1-0, gol de Mário Tilico no Morumbi, né? O Morumbi ali no dia 5 de junho de 1991, e no domingo, dia 9 de junho, São Paulo vai para o jogo decisivo, a finalíssima lá em Bragança Paulista. O jogo é 0-0 e o São Paulo sagra-se tricampeão brasileiro, né? Tinha conquistado em 1977 e em 1986. E abre caminho para esse grande time do São Paulo, né? Um dos maiores equipes, não só da história do São Paulo Futebol Clube, senão a maior, mas também uma das maiores equipes brasileiras de todos os tempos, né? Junto ali com o Santos do Pelé, com o Flamengo do Zico. O São Paulo, pelas conquistas, né? Conquista o bicampeonato da Libertadores, 92, 93, o bicampeonato mundial de clubes também, 92, 93, vários títulos internacionais. Então, ali é o início daquele grande time, né, que vai ser a base desse elenco vencedor. E aquele São Paulo Futebol Clube, né, o time base daquele São Paulo Futebol Clube de 1991 era... Aí a gente vai colocar o pôster aí para vocês
esse pôster do jogo lá de Bragança Paulista, no estádio do Bragantino. O goleiro, né, o Zete, Ronaldão, Leonardo, Ricardo Rocha, Zé Teodoro, Antônio Carlos, Miller, Raí, Macedo, Bernardo e Cafu. Olha só que timaço. E como a gente estava falando da Copa de 1994, Zete fazia parte do elenco tetracampeão, o Ronaldão fez parte também desse elenco, Ricardo Rocha, o Miller, Raí e Cafu. Então, era um grande time do São Paulo, treinado aí pelo mestre Telê, os maiores ídolos também da história do São Paulo Futebol Clube, e marca então o início da era vitoriosa, da era Telê do São Paulo Futebol Clube. Então, esse é o nosso TBT. Deixem aí também nos comentários sugestões para os próximos TBT, para que a gente possa falar aí um pouco das grandes equipes, grandes times ou eventos históricos do esporte. E na próxima semana aí nós vamos falar, estamos falando dos times aqui dos 4 grandes paulistas, começando pelo Corinthians, São Paulo, vamos falar do Palmeiras, do Santos, falar das grandes equipes, jogos históricos, enfim. Mas deixem aí suas sugestões, não deixem de curtir o nosso canal, compartilhar no grupo do Zap lá, né? Às vezes aquele tiozão chato fica compartilhando baboseira, fake news, enfim, mas tem coisa boa de qualidade aí para compartilhar. Então, fica aí, passo a bola para a Ariadne e um bom fim de semana e cuidem-se. E é isso aí, Clovão, falando um pouquinho aí da história do São Paulo, um pouquinho da história do Brasil também, que tava rolando na época. Loucura, loucura, loucura. Brasil, qualquer época que você pegar, sempre vai estar um pouquinho loucura, né? A gente não tem um tempo assim, aqui tava 100% suave. Nunca aconteceu em 500 e poucos anos de história aí. Sei lá, acho que é isso, 500 e pouco. Vou ficar devendo essa conta pra vocês. Mas, vamos ao que importa. Começou a Copa do Mundo do Catar. Como assim? As eliminatórias. Vamos começar a decidir quem é que vai pro negócio, quem é que vai jogar. Começou hoje eliminatórias da Europa, da Ásia, América do Norte e Central, né? A famosa CONCACAF, que eles tanto chamam lá, que o povo aqui de cima, vai até 31 de março, próxima quarta-feira. As partidas são 3 rodadas logo para começar e a galera já vai como, né? Visando a vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, lá no Catar. E o final de semana vai estar cheio de jogo bom. Dá pra ficar bem em casa sem estar assistindo assim, ó, só trocando qual que você quer assistir. E apesar da seleção da Alemanha ter apresentado casos de Covid, os jogos estão mantidos, protocolo reforçado, vai dar tudo bem, vai ficar todo mundo vivo. Acredita, galerinha, confia. Falando lá nas Europa, porque eu fui viajar mesmo, uma revista inglesa chama 442, elegeu os 100 melhores escudos dos clubes de todos os tempos. Eles simplesmente pegaram, todos os escudos de todos os tempos e acharam, falou assim, vamos escolher os 100 melhores que a gente acha aqui. Não é um ranking, são só os 100 mais bonitinhos, com 4 brasileiros na lista. Chapecoense, Palmeiras, Fluminense e Vasco. Você acha que tem uns melhores no Brasil? Eu acho que tem. Escudo mais bonito que esses times no Brasil. Deixa os comentários lá no Instagram, eu quero saber. Vamos fazer a nossa própria lista? Que eu não gostei dessa daqui, não. Gente, pelo amor de Deus. Fluminense e Vasco. Oh, coisa louca. E, falando aí em grandes torneios, Olimpíadas do Japão. Começou o revezamento da tocha. Começou hoje o revezamento da tocha. Vão ser 121 dias de revezamento. 10 mil pessoas levando a tochinha e 47 prefeituras até chegar lá em Tóquio no dia 23 de julho, que é quando começa as Olimpíadas. Vai até o dia 8 de agosto. Olimpíadas essa que devia ter sido ano passado, atrasada pelo Covid. O calendário dele para esse ano está ok, Covid diz que não vai participar dos jogos, então está tudo mantido. Para esse ano, para essa Olimpíadas, nós temos
como novidade, a primeira vez do skate como modalidade olímpica, e serão ao todo, então, 46 modalidades com a inclusão do skate. Bom, só para causar, as pesquisas lá no Japão diz que o povo não quer Olimpíadas, quer que adie os jogos ou cancela de vez esse negócio, vamos pro próximo, assim. Quem sabe 2024? Deixa quieto esse negócio de Olimpíada, sabe? Mas o Comitê Olímpico falou que tá tudo bem, que vão manter os jogos na medida do possível, que só vão cancelar em caso extremo. Bom, e essa é a segunda pergunta que eu vou deixar pra você hoje aí, pra mim, porque não é possível. Essa é pro meu TCC. Você acha certo Olimpíadas com covidinha solta assim? Vários países envolvidos viajando de cá pra lá, se aglomerando num lugar só? Responde aí. Preciso dessa pesquisa pro meu TCC. E falando em Covid, bora ficar em casa. Final de semana temos eliminatória da Copa do Mundo, Copa do Brasil, estaduais e um evento maravilhoso que eu gosto muito, o Desafio de Nazaré em Portugal, de surf, com as ondas gigantescas. Domingo, 9 horas da manhã, vai ser transmitido Desafio de Nazaré. Assistam, coisa mais linda de se ver. A natureza é louca. E na sequência, a primeira corrida da Fórmula 1, GP do Bahrein. E o destaque para essa temporada que começa agora dominguinho, no meio do calor, é o filho do Schumacher na Fórmula 1. Mick Schumacher vai estrear, depois de ter levado o título da Fórmula 2, vai estrear pela Haas, junto com um companheiro também de equipe que vai estrear, que é o russo. Dois jovens talentos, então, aí para a equipe, além de outras novidades, assim, muito troca-troca de equipe para esse ano. A gente vai ter que dar uma atualizada, entender aí como é que funciona, quem vai para lá, quem vai para cá, quem que ficou. Mas a novidade mesmo é o filho do cara começando aí com a gente, e que seja de grande sucesso, só isso. CBF, querida, divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de 2021. Tem início aí no dia 29 de maio e vai até o dia 5 de dezembro. 29 de maio já tá aí, 5 de dezembro tá longe pra caramba. Datas e horários das partidas ainda não foram divulgados, porque o Covid ainda não confirmou o calendário, como vai ser, se vai rolar, como é que vai estar no calendário nacional, calendário de vacinação. Então, por enquanto, dias e horários ainda não divulgados pela CBF. Vamos aguardar para ver como é que estará o cenário nacional, a nossa realidade, para ver se teremos mesmo no início o Campeonato Brasileiro aí no comecinho de junho, dia 29 de maio, né? Comecinho de junho. Ou se vai ter que ser adiado. Eu aposto que vai ser adiado. Galera, essas foram as principais loucuras da semana no esporte. Espero que o final de semana de vocês seja maravilhoso. As respostas no Instagram, o Clóvis vai discutir com vocês na segunda-feira. O Beto vai conversar com vocês na segunda-feira, no programa da segunda-feira, e debater aí um pouquinho sobre as Olimpíadas e sobre o tempo de vida útil dos técnicos brasileiros, que é uma profissão sacana, é igual goleiro e juiz, né? É sacana, é muito mal julgado. Enfim, um excelente final de semana. Amo vocês. Fiquem com Deus, se protejam, não saiam de casa. Se sair, máscara, álcool em gel e todo aquele protocolo que a gente já conhece, já faz parte do nosso dia. Falou!